Bem-vindos a mais um Proporcast. Você viaja muito? Fica muito tempo sentado? Você pode ter o risco de ter uma trombose, uma condição de saúde que pode ser muito mais importante e grave do que a gente imagina. E para falar sobre esse assunto importantíssimo, nós temos a presença do Dr. Marcelo Bellini Dalil, médico cirurgião vascular, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e médico assistente da USP de Ribeirão Preto. Marcelo, prazer te receber aqui novamente. Prazer é todo meu, Ju. E aí, me fala um pouquinho, o que que é trombose? As pessoas querem saber. Trombose é um assunto muito importante, tá. Trombose é quando você tem uma coagulação dentro da veia, tá. O que é isso, né? O que é coagulação? A coagulação, ela é muito importante para estancar sangramentos. Se você está lá, faz um acidente doméstico e se começa a sangrar o seu dedo, começa a sangrar o seu pé, a coagulação ela atua para parar esse sangramento. Então a coagulação é uma coisa boa, é uma coisa que a gente da saúde, é uma coisa que o corpo usa para manter a saúde, manter a vida, tá. Quando a coagulação ocorre dentro de uma veia que o sangue está circulando, ela bloqueia a circulação, de uma veia ou de uma artéria também, tá. Ela bloqueia a circulação, isso causa problemas, né, e isso é trombose, pode ser um problema simples ou um problema muito sério, tá. Por isso que a gente tem que chamar atenção desse problema. É, a trombose sempre tá aí sondando aí o nosso dia a dia, né, a gente sempre ouve falar de algum caso, conhece alguém que já teve trombose. E a trombose acontece, você falou, na veia e pode acontecer na artéria também. Qual que é a diferença e o que que é, né, uma trombose venosa e uma trombose arterial? É. A trombose é quando você tem uma formação de um coágulo, é quando o sangue coagula dentro de um vaso sanguíneo, de uma veia ou de uma artéria. A trombose da artéria, ela é mais grave, porque a artéria é o vaso que leva o sangue do coração para os órgãos, para o cérebro, para a perna, para o braço, tá. Você tem uma trombose na artéria, você obstrui a circulação para aquele órgão, então ela é muito grave, tá. Então, uma trombose numa artéria coronária leva um infarto, uma trombose numa artéria da perna leva uma perna uma ameaça à perna de até uma amputação. Uma trombose de uma artéria do rim causa falência do rim, você precisa fazer É, hemodiálise, artéria do cérebro, um caso um AVC, né? AVC, tá. Então isso é uma trombose arterial, que é bastante grave, mas felizmente é mais rara, tá. Hum. A trombose venosa ela atua no vaso que traz o sangue de volta do pé para o coração, do braço para o coração, tá, do rim para o coração, tá. Então ela vai causar bloqueio da circulação de volta, então vai dar inchaço, dor, sensação de peso, tudo isso de uma hora para outra, tá. Então a principal diferença é o lugar da circulação que é bloqueado. E a trombose, então, é mais comum nas veias, né, a trombose venosa. A trombose em si é uma doença comum ou não? É bem comum, tá. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma estimativa do Ministério da Saúde de aproximadamente uns 75, 80 mil casos por ano. Não, é bastante, né, Bastante. bastante. É uma doença comum. E o que que faz quais são os fatores de risco para alguém desenvolver um quadro de trombose? Né. Existem várias coisas que levam as pessoas a terem a trombose, tá. Ah, primeiro deles e mais importante é imobilidade, tá. As veias foram feitas para quem causa a movimentação do sangue dentro da veia é a movimentação do músculo, a movimentação das pernas, tá. E quando por algum motivo a gente não se movimenta, o sangue ele para. Ele para de circular adequadamente, e o sangue que para de circular, ele coagula, tá. Pô, que situações são essas? Numa internação, você está internado numa UTI, está lá sem se mexer, tá. Isso é um grande risco para você desenvolver uma trombose. Ou, como você falou, uma viagem de avião, lá, você vai lá para Dubai, fica lá 14 horas sentado numa poltrona de econômica sem movimentar a perna. O sangue não se movimenta adequadamente, por causa dessa restrição de movimentação. E isso é um fator de risco para trombose. Então a imobilidade é um fator muito importante, tá. Existem outros fatores, né. Um outro fator é coagulação. Existem pacientes que têm a coagulação mais exagerada, tá.
Algumas pessoas por mecanismos naturais e outras por mecanismos de doença mesmo, né. Uhum. Doenças, né, e tem doenças também que aumentam o Sim, risco, né. existem doenças genéticas que aumentam o risco, você nasce com essa tendência, herda do seu pai, herda da sua mãe, uma tendência a ter a trombose, tá. A mais comum é a resistência à proteína C causada pelo fator 5 de Leiden. Tá? Uhum. Geralmente, acho que 15% da população tem isso positivo, né. Isso, assim, aumenta o seu risco de trombose, né. É, então se você tem, uma alteração, né, do fator 5 de Leiden, uma Isso, alteração genética, e por um acaso você passa por uma imobilidade, aí cria uma situação, tá imóvel porque tá numa viagem de avião, porque fez uma cirurgia, isso. aumenta o risco, né. Eu costumo dizer que é uma soma de fatores, Uhum, tá. Pra você ter uma trombose, você tem que juntar os fatores. Talvez você tenha uma tendência para ter uma tendência genética para ter trombose. Aí você faz uma cirurgia e fica imobilizada. E junto isso você toma pílula anticoncepcional, hormônio feminino, que é um outro fator de risco também, tá. Então você juntando os fatores, você pode ter uma trombose, tá. tá. E o hormônio é o outro fator, né, que a gente tem que comentar também. Hormônio feminino é fator? É fator, tá. Uhum, Hormônio tanto o hormônio que você naturalmente, né, por exemplo, na gravidez os hormônios femininos eles aumentam, né, é uma maneira natural, né. O hormônio feminino nas mulheres, ela aumenta, pra preparar o organismo da mulher para ter um filho, né, pra ter um parto, que é uma condição que sangra muito, né. Então, isso é um mecanismo natural dos mamíferos, né, não só da uhum. mu do dos mamíferos no reino animal, para causar, para preparar o organismo para o parto, uma condição que sangra bastante. Então, você aumenta a coagulação de maneira natural, né. Agora quando então a gestação é um momento natural de Momento risco de aumento de risco para trombose, tá. Quando você toma hormônio por algum motivo, uma reposição hormonal ou uma pílula anticoncepcional ou para você, você está pegando esse efeito e aumentando o seu risco de ter uma trombose. Então, utilizar a pílula tem um grande benefício, né, você consegue evitar filhos, você con tem existem muitas doenças que são tratadas com pílula é, anticoncepcional, ovário né. policísticos, Isso. né, uma Ah, série de condições. então mas isso tem um grande efeito colateral, que é o aumento do risco de trombose, que tem que ser medido, tá. Geralmente, quando você na consulta com o seu ginecologista, você vai fazer essa esse peso, colocar na balança aí o risco de trombose com os benefícios do anticoncepcional via oral ou injetável, qualquer que seja. É sempre pesar risco e benefício, Sim, né. Então, sim. normalmente, quem já tem algum risco, na questão da terapia de reposição hormonal, por exemplo. Então, eventos de trombóticos prévios acabam sendo um fator que pode contraindicar a terapia de reposição hormonal, a gente sabe, né. Então, se a mulher já teve trombose ou tem uma doença, um distúrbio de coagulação conhecido, genético, a gente fala: espera, Mas talvez a terapia de reposição não seja adequada para você, pode aumentar o seu risco. o mesmo tipo, né, Ju, o Uhum, tipo de anticoncepcional que você vai usar, né. Existem vários tipos, né, existem, às vezes, a pílula com estrógeno, a pílula só com progesterona, os DIUs de cobre, os DIUs com progestágeno. Cada um desses métodos tem um risco de trombose. Então, às vezes, pelo seu histórico, pelos seus fatores de risco, a gente consegue escolher um método que seja talvez mais saudável, mais seguro, né. Talvez uhum. um DIU ou uma pílula de progestágeno e evitar o estrógeno, tá. É. Mas isso tudo, como eu falei, você coloca na balança, né, junto com o ginecologista, junto com o teu cirurgião vascular, que pode ser envolvido Uhum. também nesse processo, para escolher qual seria o método mais seguro, o hormônio mais seguro Ponto de vista, né, da de prevenção trombose. de trombose. E falando de doenças, né, muitos casos de cânceres são descobertos com um episódio de trombose. A pessoa tem uma trombose do nada, vai investigar, é um câncer. O câncer aumenta o risco? O câncer é um outro fator de risco, né. A pessoa que tem câncer, ela também tem uma coagulação mais ativada, tá. Isso é um efeito dos tumores, né. E muitas vezes a trombose vem antes do diagnóstico do câncer. Tá? Então, às vezes a pessoa é obrigatório uma paciente, quando os pacientes têm trombose, a gente faz um rastreamento para câncer, porque às vezes a primeira manifestação do câncer é uma trombose. Então você trata a trombose
mas você tem a chance de tratar um câncer, porque câncer, quanto mais cedo você faz o diagnóstico, as maiores são as chances de cura, né. Se você tem um câncer mais de estágio mais avançado, é mais difícil de você Sim, curar. O sim. câncer inicial é mais fácil de tratar, tá, as chances são melhores. Então, se você tem a oportunidade de fazer um diagnóstico de câncer por causa da trombose, é é um grande benefício. Você consegue tratar o câncer mais no começo, né. É, eu acho que essa é uma informação, assim, fundamental, importantíssima, né, do esses casos de trombose inexplicado, a gente obrigatório fazer um rastreio, né, para doença cancerígena. Então, a trombose é uma condição que, em si, ela já é potencialmente muito grave, mas ela pode estar sinalizando outras condições graves também, né. Sim. E que mais de estilo de vida pode favorecer o risco de Não, trombose? então nós falamos de mobilidade no começo, né, o fator de a mobilidade é o que faz o sangue, circular, o sangue venoso circular. Então, estilos de vida que mantém você menos móvel, tá, o excesso de peso, obesidade, falta de exercícios físicos, musculatura atrofiada, tudo isso vai diminuir essa mobilidade, de uma maneira vai aumentar o seu risco de desenvolver trombose no futuro, né. Uhum. Cigarro aumenta o risco? Cigarro aumenta, mas aumenta pouco, né. Hum. Classicamente não é um fator de risco grande para trombose, tá. Ultimamente tem se falado em que o cigarro também causa lesão no endotélio, né, venoso, e também é um fator de risco importante, pra trombose, mas o cigarro é um grande fator de risco para trombose arterial, tá. Para Uhum, trombose, porque ele gera o cigarro é um fator que vai causar aterosclerose, e aterosclerose causa trombose arterial. uhum. Agora o cigarro na veia não tem um efeito muito bem documentado de trombose venosa. Os maiores fatores de risco são câncer, estrógeno, imobilidade, eh, às vezes manipulação, catéteres venosos para tratar câncer, isso pode causar, trombose também, Pode causar trombose, principalmente no né. membro superior. A trombose venosa, que é aquela da perna inchada, da dor, né. A trombose arterial, que essa que pode dar gangrena, amputação, infarto, AVC, e a aterosclerose, que o Marcelo falou, a aterosclerose é a formação das placas dentro das nossas artérias, né, De gordura, de né. gordura. Ah, Uhum, também relacionadas com diabetes, com pressão alta, uhum. com colesterol e com E cigarro. aí o cigarro aí nesse caso o cigarro é um fator de risco muito importante, né, Muito pra importante. O ele. cigarro, para quem tem aterosclerose, é um veneno, Uhum. né, é um veneno, tá, você está fumando e está obstruindo as suas artérias dia após dia. Dia após dia. E da trombose, como que a gente faz, já que a gente sabe os fatores de risco, como que a gente faz o diagnóstico, detecta, o que que vai fazer a gente pensar que pode estar com uma trombose? O primeiro é a clínica, né, Uhum. a trombose geralmente não ela vai você vai ter dor na perna, né, vai ter inchaço na perna, geralmente numa perna só, tá, não é nas 2 pernas, é numa perna só, geralmente na panturrilha, né, e geralmente é um quadro que começa assim, você hoje está meio inchado, meio dolorido, aí depois de algumas horas ou depois de um dia para o outro ele está mais inchado e mais dolorido, né. Quando você movimenta vai doendo cada vez mais. Então essa é o quadro clínico da trombose, tá, é um quadro mais insidioso, um quadro mais lento, não é uma coisa assim de uma hora para outra, não é uma fisgada de uma hora para outra, tá. É mais lento, Uhum. tá. E geralmente é dor associada a inchaço. Dor e inchaço a gente tem que sempre pensar em trombose, ainda mais depois de um fator de risco, ou seja, dor e inchaço na perna, depois de uma viagem, depois de uma cirurgia, depois do parto, durante a gestação, a gente sempre tem que pensar em Tem trombose, que pensar em trombose, né. tá. Hum. E para fazer o diagnóstico, a gente pode utilizar ultrassom, tá. O ultrassom a gente consegue ver qual veia que está entupida, qual veia que está bloqueada, Consegue ver o coágulo mesmo. consegue ver o Uhum. coágulo, consegue estudar a circulação e saber: "Olha, está entupida do joelho para baixo tem trombose, do joelho para cima está normal, ou a trombose é numa veia da barriga, entendeu? Ou a trombose e consegue detectar exatamente onde está a trombose, o tamanho do coágulo, então é muito bom, É muito frequente, né. A gente trabalhou muito tempo no pronto-socorro, quase todo dia tinha um caso de trombose, né. todo dia, Uhum. todo dia. Geralmente pacientes que têm esses fatores de risco, né, que tem essa história por trás, né, viagem,
câncer, imobilização, fratura, internação prolongada, né, Uhum, e às vezes espontânea, né, às vezes é uma uhum. trombose do nada, que a gente tem que investigar causas mais raras, compressões, sabe, às vezes uma compressão aí na veia dentro da barriga, que pode também causar trombose, Hum. câncer oculto também pode causar trombose, tudo isso tem que ser investigado. E quais são as complicações que a trombose pode promover? A Hum, trombose tem 2 complicações super importantes, tá. uhum, A primeira e mais grave é a embolia pulmonar, tá. O coágulo que se forma na perna, que se forma na coxa, que se forma na barriga, ele pode se soltar, né, e ele vai andando pela circulação venosa, passa pelo coração, né, e do coração ele vai para o pulmão. E aí no pulmão, os vasos começam a ficar cada vez menores, entendeu. hum, E aí o trombo ele trava ali, ele encalha ali, entendeu. uhum. Ele não consegue manter a circulação. E nisso, esse coágulo, esse trombo, esse coágulo, ele causa obstrução na circulação pulmonar, que é que pode ser causar dor, pode causar, às vezes, aceleração dos batimentos cardíacos, mas pode causar falta de ar grave e pode inclusive levar à morte, dependendo do tamanho da circulação que ele bloqueia. É, então a embolia é uma doença muito grave e potencialmente fatal, né? Uhum. Muito grave e potencialmente fatal. Dependendo do tamanho do coágulo e dependendo da área do pulmão que você é comprometida, ele pode até matar. É uma causa que a gente vê em assim, óbitos, né, mortes que tem, por exemplo, depois de cirurgias. O paciente fez uma cirurgia, foi para casa e depois de alguns dias morre do nada. Muitas vezes é embolia, né, Marcelo? Embolia pulmonar. Explica um pouco pra gente como é que isso acontece. Porque a gente o sistema de saúde hoje, ele investe muito na prevenção da trombose, Uhum, né, porque a trombose, você durante a sua cirurgia, você desenvolve um coágulo na perna, às vezes você não sente o coágulo, né, e você vai para casa, a cirurgia foi tudo bem, né, você fez a cirurgia, foi tudo bem, seu médico falou: "Pode ir para casa, tá tudo bem", mas o coágulo tá lá silenciosamente, não deu muito sintoma, às vezes você não tomou as medidas cabíveis para prevenção, o coágulo está lá, e esse coágulo você vai para casa, você não está se movimentando muito, você está meio restrito ao leito, porque você está com dor, a cirurgia foi tudo bem, mas hum, você está mais quieto em casa. uhum, E o coágulo vai aumentando, vai aumentando. E um belo dia, talvez pode ser 2, 3 dias ou 4 dias depois da cirurgia, aquele coágulo se desprende, você está na sua casa e ele vai parar no seu pulmão. E você não está dentro do hospital, não tem às vezes para quem recorrer e isso pode causar um óbito, assim, súbito em casa mesmo, né. é, Isso é uhum. muito frequente em cirurgias ortopédicas, né, cirurgias de prótese de quadril, prótese de joelho. Por isso que o sistema de saúde, os hospitais, o SUS, os hospitais privados investem tanto em prevenção, né, tanto em utilização de medicamentos anticoagulantes, até em casa depois da cirurgia, né. Fala pra gente um pouco desses medicamentos anticoagulantes, como é que a gente usa, como é que é essa prevenção, como é que a gente faz essa prevenção? É, a prevenção é Hum, é com anticoagulante, que é o mesmo medicamento que usa para tratar a trombose, como a gente vai comentar mais para frente, né, Ju. uhum, Mas os medicamentos, a diferença é a dose, né. A gente, eh, hum, recomenda dar uma dose baixinha de anticoagulante, uma dose que não vai fazer a sua cirurgia sangrar, não vai fazer complicar a sua cirurgia, tá, então fica tranquilo em relação a isso, tá, mas ele vai proteger o coágulo, vai evitar que o coágulo aumente, vai evitar que o coágulo, se solte e cause a embolia pulmonar. hum, Quando a gente faz uma internação, a gente tem existem, uns papéis para a gente preencher, existe um questionário para a gente preencher, onde a gente vai dando pontos para cada fator de risco do paciente. Você já teve uma trombose? Tantos pontos. Você já vai ficar internada por problema porque você não consegue se movimentar, vai ter uma mobilidade importante? Alguns pontos mais. Você usa hormônio feminino na forma de anticoncepcional? Também ganha ponto. Quanto mais pontos, maior o risco de trombose. Tem câncer? Mais pontos. hum, Quanto maior a pontuação, maior o risco de trombose, e aí a recomendação dos remédios, da anticoagulação, se torna cada vez mais forte. Tá? Então, uhum. isso qualquer hospital, seja do SUS, seja do hospital privado, tem esse tipo de medida para prevenir a trombose.
né. Uhum. Isso a gente chama são os protocolos, são protocolos hospitalares que devem ser seguidos por todos os colegas. E é por isso que muitas vezes quando as pessoas estão internadas tem que tomar aquela injeçãozinha na barriga, que Isso. é uma E anticoagulante, né. existem vários medicamentos Uhum, anticoagulantes, né. No passado, eles eram todos injetáveis, né, uhum, num passado não tão passado assim, você tinha que tomar injeçãozinha. Hoje, os anticoagulantes já podem ser tomados por boca, né, via oral, tá, facilitando muito o uso, né. hum, Muitos hospitais são mais tradicionalistas e uhum, utilizam nos seus protocolos as medicações injetáveis, que são seguras e são mais conhecidas. hum. As medicações via orais ainda são novas, né, Ju? Então É, ainda estão relativamente novas, começando. né. Nova assim, tem uns 10 anos. É, e aí e quando que eu Hum. suspeito, assim, que eu posso estar com uma trombose? Pela clínica, né, geralmente a dor, mais inchaço na perna, né, geralmente após um desses fatores de risco, né, viagem, imobilização, câncer, gestação, Hum. parto, tudo isso, dor e inchaço na perna. Depois desses eventos, a gente tem que pensar em trombose. E aí, o que que tem que fazer? Aí tem que procurar o médico, tem que procurar uma emergência, né, um Uhum, pronto-socorro para fazer um exame e fazer o diagnóstico, porque muitas vezes, a trombose pode ser silenciosa, você não tem uma dor, mas o exame físico não é o melhor, né, o uhum, exame físico só de palpar, a gente não consegue às vezes fazer um diagnóstico preciso, precisa fazer um exame, no caso da trombose. E esse exame é ultrassom, ultrassom a gente consegue localizar o coágulo, localizar a circulação e saber exatamente o ponto que está bloqueado e o ponto e o tamanho do trombo e e já iniciar e se positivo o diagnóstico, a gente pode fazer o tratamento já imediatamente, tá. já Então, pode fazer precisa procurar o pronto-socorro. Trombose não é brincadeira, não é para deixar, tipo, marcar o médico semana que vem, é para tratar hoje. hoje, porque senão é isso, tem um risco de evoluir para óbito, para morrer, então não dá para esperar, né. Não, Uhum. não dá, E como é que eu trato? tá. O tratamento da trombose é a anticoagulação, é tomar remédios para afinar o sangue, tá. Esses remédios, os anticoagulantes, eles evitam que o trombo ele progrida, que a coágulo aumente e se descole, tá. Geralmente o organismo que vai dissolver os coágulos, que vai absorver os coágulos. Como ele absorve os coágulos, por exemplo, você bateu o pé e formou um hematoma, o organismo vai absorver o coágulo. Dentro Uhum. da veia é a mesma coisa, o organismo vai absorver o coágulo. O anticoagulante ele melhora isso, ele faz com que o organismo absorva isso melhor, Mas ele não tá. dissolve o coágulo. Ele Uhum, não dis o uhum, anticoagulante não dissolve coágulo, tá, ele evita que ele aumente, o organismo que vai absorver o seu coágulo, tá. uhum, tá. E quando feito uma vez o diagnóstico de trombose, quanto tempo a pessoa fez o diagnóstico, começou a tratar, por quanto tempo dura esse tratamento? É importante, depende do caso de cada caso, tá. Uhum, Por exemplo, uma trombose espontâneo, ou uma trombose, a gente diga provocado, uma trombose que tem uma causa, por exemplo, uma trombose após uma viagem, uma trombose após uma cirurgia, geralmente o tratamento é de 3 a 6 meses e acabou o tratamento, tá. Agora, se essa causa foi identificada e ela persiste, o tratamento também tem que persistir, tá. Se você diagnosticou um câncer, o hum. tratamento da trombose deve ser mantido até a pessoa ter a cura do câncer, né. Se você tem uma doença genética que causa a trombose, ela foi diagnosticada após esse primeiro evento, provavelmente você vai ter que tomar anticoagulante para a vida toda, tá. Mas normalmente, na maioria dos casos, o tratamento é de 3 a 6 meses. A maioria dos casos, se não tem um fator que continua, É, 3 a 6 meses 3 a 6 suficiente. suficiente. Tá. E, além disso, né, esse tratamento, a trombose em si pode gerar sequela? Pode, tá. A segunda complicação é na perna, né. Quando você tem uma trombose hoje na perna e às vezes você não e principalmente uma trombose que não é bem tratada, Hum. usa corretamente o anticoagulante, ela machuca a Hum. trombose, ela estraga a veia, entendeu. É como se a veia fosse uma estrada para o sangue, que leva o sangue, tá, uma estrada asfaltada com 4 pistas. Quando você tem uma trombose, ele transforma essa estrada numa estrada esburacada, uma estrada de terra, uma estrada cheia de buraco, e o sangue não consegue circular bem por essa veia, tá. Hum. Por isso,
as pessoas que têm trombose podem evoluir com uma sequela, assim, com uma perna inchada, né, com uma alteração na circulação, né, perna inchada, perna escurecida, varizes, dor no final do dia. Geralmente sintomas associados que são comuns também com doença com varizes, mas você acaba tendo um sintoma relacionado à trombose, anos após a trombose, Mesmo tá, depois de tratada, anos depois, tá. pode ter? Pode ter. Se Uhum, você A maioria dos pacientes tem a perna inchada, fica hum. muito tempo na fila, a perna que teve a trombose incha mais do que a outra perna, é o clássico, tá. Mas quando não é tratado, quando a pessoa não trata corretamente a trombose e tem um prejuízo na função circulatória, aquilo pode evoluir com perna inchada o dia todo, pernas mais escuras e até úlceras, né, úlceras relacionadas à doença venosa. Úlceras são feridas, Feridas, né, né? é úlcera Uhum. do estômago. Aham. Feridas, então trombose é muito sério. E dá pra gente prevenir? Sim, dá para prevenir sim. É uma das doenças que mais tem campanha de prevenção hoje, tá. Uhum. Então, a primeira durante as internações clínicas, a gente previne trombose usando anticoagulante conforme orientado pelos protocolos. É importante seguir os protocolos, que o colega que faça a internação, faça cirurgia plástica, vesícula, ou seja, ginecologia, parto, que ele, investigue, que ele siga os protocolos dos hospitais e dê a prevenção adequada para a trombose em cada caso, tá. Isso acho que talvez a medida de prevenção mais importante. E também medidas de saúde, né, se manter no peso adequado, se manter ativa, movimentando, musculatura, bem tonificada, bem trabalhada para se manter pra ter uma boa movimentação. E identificar os riscos, talvez numa viagem de avião, as pessoas que têm riscos aumentados ou uma internação, uma imobilização, podem usar o remédio também para prevenir trombose, tá, dependendo de cada caso, isso sempre com orientação médica. A meia ajuda meia elástica ajuda a prevenir trombose? Sim, a meia elástica ajuda bastante. Você colocando a meia elástica de uso profilático, de uso preventivo, você ajuda a prevenir trombose em viagem de avião, em cirurgia, em internação. Internação. Uhum. É, eu acho que é isso que você falou é muito interessante, né, porque seguir os protocolos, porque quando termina uma internação, uma cirurgia, tudo bem, aquele processo pode ter encerrado, mas a gente tem que pensar no que vai acontecer com o paciente quando ele vai para casa dele depois, Tem, né. claro. Então, que orientação que os médicos têm que dar para os pacientes pós-procedimento, pós-internação, para evitar a trombose em casa? Tem. Usa meia, Uhum, se indicado, usar o anticoagulante, tanto injeção ou remédio, via oral, né, e andar, movimentar as pernas, sabe, movimentar a batata da perna, tentar colocar o pé no chão o quanto antes, quando for possível, tá. E se não puder colocar o pé no chão, se for uma cirurgia ortopédica, tentar movimentar os pés em cima da cama, fazer exercício com a batata da perna para ativar a circulação venosa, uhum. certo. Em viagens de avião, existem algumas dicas, né, para evitar trombose, né. Então tipo, usar meia durante o voo, não sentar na janela, tentar priorizar o corredor, Para poder andar mais? porque você pode andar mais. Você consegue Hum. andar, levantar, ir no banheiro, voltar. Então, se hidratar adequadamente durante o voo, tomar bastante líquido, levantar para ir ao banheiro, acho que é importante, né, para você se movimentar, movimentar as pernas, tá. E evitar o uso de remédio para dormir em aviões. Eu sei que é complicado em voos longos, muita gente toma remédio para dormir, né, você toma um remédio, dorme em São Paulo, acorda em Dubai. Mas isso é muito ruim, porque vai te provocar um sono à base de remédio, numa posição que você vai ficar lá toda torta na poltrona, dormindo, isso prejudica a sua circulação venosa, prejudica o retorno venoso e tende a favorecer uma trombose, tá. Então, Uhum. evitar esse tipo de remédio. Para evitar trombose, use a meia, ande no avião, tome bastante líquido, evite esses remédios para dormir. Ó, essas dicas de ouro, hein, dicas de ouro. Tudo que a gente não quer depois de uma viagem é ter uma trombose de brinde, né, então tem que tomar muito cuidado. Falando da trombose, também é uma condição que tem muito mito e verdade aí associado às tromboses. Pessoa jovem pode ter trombose? Pode. Hum, Tá? As pessoas jovens geralmente podem ter um fator genético, né, hum, nascer com um fator e olha que ela
associa com outro, por exemplo, a pessoa é jovem, a hora que ela faz 15, 16 anos e começa a usar anticoncepcional. Aí você junta 2 fatores, a genética mais o anticoncepcional, ela pode ter uma trombose. Existem pessoas que têm alguma alteração anatômica nas veias, que às vezes elas podem ficar mais estreitadas quando dentro da barriga, e isso pode favorecer a trombose também. Uhum. Cruzar a perna, dá trombose? Não, cruzar pernas não dá trombose. Sempre cruzar a perna sempre é uma celeuma, né, sempre uma dúvida das pessoas. Quem já teve trombose pode ter outra vez? Sim. Uhum. Tá? Porque a gente tem que identificar melhor os fatores, né? Quem teve uma trombose, a gente precisa saber por que que ela teve uma trombose, né? Então, será que é genético? Será que foi depois de uma internação? Será que é depois de um voo? E mesmo assim, tanta gente faz viagem de avião e não tem trombose, por que que você teve a trombose? Então, isso é sempre importante tentar identificar. Muitas vezes, a identificação a gente não consegue, falha, a gente não consegue achar, era uma trombose espontânea, entendeu? E geralmente quem teve uma trombose vai ter um grande risco de ter uma nova trombose, por isso que as estratégias de prevenção devem ser bastante, a prevenção é importante nesses casos. Tem que uma vez que teve, a gente tem que estar sempre com uma antena radar aceso, porque pode acontecer de novo, né. Claro. E o exercício físico, como é que ele influencia na trombose? Previne, ajuda, como é que é? O exercício físico, ele ajuda a tonificar a musculatura, ajuda a causar a manter a perna em movimento e ativa, entendeu? E quem mantém uma rotina de exercício e mantém a perna, em constante movimentação, isso tem um grande benefício de promover um melhor retorno venoso, e isso ajuda na prevenção da trombose, sim. Ah, perfeito. E o tratamento da trombose, assim, acho que durante muito tempo o que a gente tinha de opção para remédio comprimido era a varfarina, Varfarina. né, que é uma medicação anticoagulante que tem que colher sangue toda semana, ver como é que tá, então também ficou muito estigmatizado o tratamento da trombose, né. É. Hoje em dia, em que pé tá o tratamento de trombose? Pra tratar a trombose, a gente os anticoagulantes geralmente começaram com injeções, né, Uhum. dava injeção, e a varfarina, que é esse medicamento, o primeiro medicamento que teve para tratar a trombose, é um medicamento que, faz o sangue afinar, mas ele dá muita interação com outros medicamentos, ele dá interação com a dieta, com a alimentação, então é difícil você ajustar o ponto certo, parece aquele chuveiro de água quente, água fria que você não consegue controlar, não consegue acertar o ponto. É mais ou menos como é a varfarina, tá. Então cada vez que você vai no médico, ele manda tomar mais remédio, manda cortar, às vezes, salada, manda cortar, Toma dia sim, dia toma dia sim, não? dia não, manda parar de comer comida gordurosa, porque é difícil de acertar, tá. É, há 10 anos surgiram novos anticoagulantes, né, a gente chama de anticoagulantes diretos, que são mais previsíveis, que você consegue ter uma dose mais previsível, sem necessidade de fazer esses ajustes todos, pedir para você mudar a dieta, pedir para você, fracionar o remédio, ou pedir para você parar de tomar outro medicamento, por causa que ele está interferindo na varfarina. Então, o tratamento ficou muito mais seguro, né. Esses medicamentos já têm uns 10 anos, né, atualmente eles já têm medicamentos genéricos, né, desses medicamentos, né, eles não são mais o titular, eles têm o genérico já. Eles ainda não foram incorporados na maioria dos serviços públicos, mas o valor do medicamento caiu bastante depois do surgimento dos genéricos. Então hoje em dia o tratamento está muito mais simples, né. Muito mais Isso eu acho que é simples. uma É, coisa importante, né, uma condição tão prevalente, tão potencialmente grave, com um tratamento muito mais simples. muito mais Marcelo, deixa pra gente, antes da gente, né, das mensagens, highlights, assim, quando as pessoas têm que prestar atenção e correr para o médico? Prestar Dor e inchaço numa perna só, após uma viagem, após uma internação, após um parto, após durante o tratamento de câncer. prestar Isso tem que a primeira opção é trombose, a primeira hipótese, o primeiro diagnóstico que tem que passar pela cabeça é trombose, e tem que ir para emergência, ir para urgência, fazer um ultrassom para fazer diagnóstico. Não, acho que isso é fundamental, né, ainda mais hoje em dia que as cirurgias são muito comuns, né, então tem muita gente que faz cirurgia, estética, muita gente viaja, então tem que estar atenta mesmo a esses Sim, fatores, né. claro.
Que mensagem que você deixa para nosso público sobre esse tema tão importante? A trombose é uma doença grave, né, que você que deve ser diagnosticada rápido e tem um tratamento muito eficaz, se diagnosticada no início. É uma doença prevenível, né, com os recursos que a gente tem na medicina hoje, a gente consegue prevenir a trombose tomando as medidas adequadas, fazendo exercício físico, mantendo, a movimentação, se mantendo no peso adequado, usando meia elástica quando indicado e fazer sabendo identificar os fatores de risco da trombose, a gente consegue prevenir de uma maneira muito mais eficaz. Perfeito. Nossa, muito obrigada. Acho que foi excelente aqui a conversa, muitos pontos de alerta, muitas coisas que podem impactar realmente na vida das pessoas. Muito obrigada, Marcelo. De nada, é um prazer estar aqui, Ju. Nos vemos no nosso próximo Proporcast.